And I'm afraid of darkness, so life is better when you light me up. And I'm ashamed of all of my mistakes, for heaven's sakes, I've been swinging from the rafters. And I don't know if I got what it takes, for heaven's sakes, throw me out with all them bastards. Small disasters, they got me running from myself at night. And all I'm after is a better way to shine a brighter light. Olá, moçada! Professor Alberto Cobra, passando pelo implacável concursos para fazer aquele esquenta da banca CESP-Sebrasc, uma banca temida, né? Mas não deve ser temida. Eu preciso primeiro conhecer os conceitos. E segundo, a CESP, ela cobra literalmente o que está escrito no seu enunciado, sem viajar em maionese, como nós vamos ver já já. E ela tem uma característica em algumas questões. Ela coloca um texto associado. E nesse texto associado, ela escolhe 3, 4, às vezes até 5 questões sobre o mesmo texto. E com esse texto associado, ela te cobra conjuntos, probabilidade, né? Princípio da contagem. Ela cobra vários assuntos em cima desse texto associado. É o que nós vamos ver nesse primeiro esquema. Quer ver? Deixa eu projetar aqui para você uma questão CESP clássica. Veja isso. Olha só. Vamos lá, questão número 1. Elencavel aqui. Olha isso. Eu na CESP em 2022. Recente, não? Ele coloca assim, ó. Dado o texto associado. E aí vem o texto. Quando é uma equipe com 10 servidores, então, veja, eu tenho uma equipe com 10 pessoas. É para ler o que está escrito, cara. Eu tenho uma equipe com 10 servidores, 10 pessoas. Entre eles, Alberto e Bruna. Veja só. Entre esses 10 servidores, existe o Alberto e existe a Bruna. W é o conjunto de todas as listas que podem ser formadas com exatamente 3 servidores. Vem comigo aqui só um pouquinho. Olha o que significa interpretar o que está escrito. Ele diz que você tem uma lista com 10 servidores, total 10 pessoas. Entre essas pessoas, existe o Alberto, vou chamar de A, e Bruna, vou chamar de B. Ok? Aí ele diz assim, seja W uma lista. Então, eu tenho uma lista. Ele chamou essa lista de W. Gente, ele poderia chamar do que ele quisesse. Trapizonga, X, W, Z. Ele escolheu uma letra. W é uma lista, onde essa lista, olha só, vou projetar de novo para você, ó. Olha lá. W é o conjunto de todas as listas que podem ser formadas com exatamente 3 servidores. W é um conjunto de todas as listas que podem ser formadas com 3 servidores. Da onde você vai pegar esses 3 servidores? Desses 10. Então, de cara, você tem que ver o seguinte, ó. Eu tenho 10 pessoas para escolher 3. 10 pessoas para escolher uma lista de 3, isso não importa a ordem, qualquer 3, eu tenho uma combinação. Cara, como isso é cobrado pela CESP? É uma combinação de 10 pessoas, 3 a 3. Esse é o total de listas que eu posso formar, tendo 10 pessoas escolhendo 3. Professor, e como é que faz isso? Faz assim, ó. É uma combinação de 10 pessoas, 3 a 3. E lá vem fórmula, vai nada, cara. Quem conhece o assunto não precisa de fórmula. Veja, isso aqui é só uma representação. É uma combinação de 10 pessoas que você tem para escolher as 3. Para fazer a resolução disso, guarda isso, ó. É uma divisão. Sempre assim, ó, é uma divisão. Em cima é o fatorial do maior. Maior diferença e menor. Fala comigo, ó. Maior diferença e menor.
Maior diferença e menor. Quem é o maior? 10. 10 fatorial. Maior diferença. Quem é a diferença? 10 menos 3, 7. Simples assim, ó. E o menor? 3. Sempre assim, não tem variações. Maior diferença e menor. Maior é 10, diferença é 7, o menor é 3. Desenvolve o maior até chegar no menor mais próximo. 10, 9, 8, 7. Mantém o 7 para simplificar e desenvolve 3. 3, 2, 1, fatorial do zero. Esse simplifica com esse. E aí você tem 3 simplifica com 9, aqui dá 3. 2 vezes 1, ó. 2 vezes 1 dá 2, simplifica com 8, aqui dá 4. Embaixo sobrou 1. Em cima sobrou 10 vezes 3 vezes 4. 3 vezes 4, 12 vezes 10, 120. Sabe o que você tem? W é o conjunto de todas as listas com 3 servidores. Bom, então, W é um total de 120 listas. Olha só o nosso problema. Nosso enunciado com texto associado. Eu tenho 10 pessoas, dentre elas existe o Alberto e a Bruna, que ainda não entraram na nossa brincadeira, e ele falou que W é o conjunto de todas as listas escolhidas entre as 10, escolhidas 3 pessoas. Combinação de 10, 3 a 3, maior diferença e menor, existem 120 listas. Beleza? Então, W é um conjunto de 120 listas. Como que ele vai pedir com esse texto associado? Aqui, aqui e aqui. Olha só. A partir das informações anteriores, e sabendo que nessas hipóteses, A é o conjunto de todas as listas em que consta o nome do Alberto. Já vou colocar isso aqui do lado, ó. Ele chamou de A. A é o conjunto de todas as listas que consta o nome do Alberto. Repare, você tem 10 pessoas. Tu vai escolher 3. Todas as listas possíveis, 120. Mas ele diz que A é o conjunto de todas as listas, ó, são 3 pessoas, onde o Alberto tem que estar presente. O Alberto vai ocupar uma das vagas, as outras duas, quaisquer pessoas. Portanto, se A é o conjunto de todas as listas onde o Alberto está presente, uma das vagas é preenchida pelo Alberto. Olha o que você tem que interpretar. Você vai escolher 3 pessoas entre as 10, mas já escolheu o Alberto. Então, não sobraram 2 vagas, 2, para ser escolhida entre 9 pessoas, porque uma é o Alberto. Então, o total de listas onde o Alberto está presente é uma combinação das 10. Você já escolheu o Alberto, então sobram 9. E se o Alberto ocupou uma das vagas, sobram 2, a combinação de 9, 2 a 2. Esse aqui é o conjunto de todas as listas onde o Alberto está presente. Mesmo processo, ó. Sempre maior diferença, menor, ó. Maior diferença, menor. Maior é 9. A diferença é 7. 9 menos 2. E o menor é 2. Da mesma maneira, ó. Aprendeu uma vez, aprende sempre. Olha como o teu cérebro vai começar a aceitar. Desenvolve o 9 até chegar no 7. 9, 8, 7. Mantém o 7 para simplificar. E desenvolve o 2. 2 vezes 1. Esse com esse. 2 vezes 1 dá 2. Simplifica com 8, aqui dá 4. E 4 vezes 9, 36. Gente, eu tenho um total de 120 listas. E dessas 120 listas, tem 36 onde o Alberto ocupa uma das vagas. Beleza? Muito bem. Aí você fala, professor, mas está demorando. Mas ele vai fazer 3 ou 4 ou 5 perguntas sobre isso. Então, se ele fizer 5 perguntas, você tem no mínimo 15 minutos para fazer uma questão dessa e mais, hein? Elimina a maioria absoluta da sua concorrência. Olha lá, ó. Continua a ler. Veja. A é o conjunto de todas as listas em que consta o nome de Alberto. E B é o conjunto daquelas em que consta o nome de Bruna. Espera aí. Mesma coisa, ó.
B é o conjunto de todas as listas que consta o nome de Bruna. A sua lista tem 3 nomes. Agora, eu quero que Bruna ocupe uma das vagas. Bom, então, de igual maneira, ó, se são 10 pessoas, Bruno ocupou uma vaga, sobram 9 para ocupar as outras 2. Então, da mesma maneira, ó, 9, 7, 2, a mesma conta. Resposta: 36. Então, você tem 120 listas no total, é o dado. Você tem 36 que tem o nome do Alberto. As outras 2, qualquer 2, inclusive a Bruna, qualquer 2, tem o nome do Alberto. E essas aqui tem o nome da Bruna. 36. Vamos ver o que acontece. Bora lá. Primeira perguntinha. Olha só. Primeira perguntinha. Vamos aqui. Olha só. W contém mais do que 100 elementos. Gente, eu nunca vi numa prova de CESP tanta gente não marcar a resposta. Se você não marcar a resposta, dificilmente a gente vai estar lá dentro. Professor, mas se eu marcar errado, um errado, aluno não acerta. Cara, mas se você não marcar, você não tem ponto algum. Você tem que marcar, você tem que ser usado. E para isso, nós temos que ter a matriz e conhecer o assunto. Isso nós explicamos na matriz. Então, você tem que passar várias vezes nessa teoria para assimilar essa teoria e, com certeza, você vai responder uma questão dessa. Ó. W contém mais do que 100 elementos. Vamos ver? W é o número de listas totais. 120 listas. Então, W tem mais de 120 elementos. A primeira perguntinha, olha lá, essa, perfeita, certíssima. Portanto, número 1, certa. Só que aí, ele continua com o mesmo enunciado. Veja, olha lá, ó. Mesma questão. CESP, Sebrasp 2022. Dada a equipe de 10 servidores, entre eles, Alberto, ele repete todo o enunciado, que é o texto associado. A partir das informações, sabe-se que nessa hipótese A é o conjunto da lista sem Alberto. Repare, meus amores, repare, ó. Você tem que começar a se habituar com isso aqui. Vamos lá, sair da questão, vamos fazer de novo. Aqui, aqui e aqui, ó. Repare que todo esse texto associado aqui, ó, se repetiu. Veja, isso é que nós temos que nos acostumar. Você tem que ter as informações corretas. Ele só muda a pergunta. Ó. Selecionando-se um acaso, ó, tá aqui a pergunta, ó. Selecionando-se um acaso uma lista de W são 120 listas. A probabilidade dela conter o nome de Bruna, mas não de Alberto, é inferior a 10%. Bom, o que ele quer dizer com isso? Olha isso aqui. Ó. Número de listas. Agora ele partiu para uma questão de probabilidade. Ó, número de lista total, 120. São todos os casos possíveis. Esses são todos os possíveis. Vou apagar um pouquinho aqui para você estar comigo. Olha só. Já está feita a conta. Total de lista, 120. Esse é o conjunto W. Você já viu que o conjunto de listas que tem o nome de Alberto, 36. Você viu que o número de listas que tem o nome de Bruna, também é 36. Okay? Agora, ele citou um total de listas que tem o Alberto, mas não tem a Bruna. Não é o caso, ó. Esse aqui tem Alberto, mas pode ter Bruna também. Esse aqui tem Bruna, mas pode ter Alberto. Olha só a perguntinha que ele está fazendo agora, que vai servir, inclusive, para as outras, ó. Selecionando-se uma lista de W, a probabilidade dessa lista conter o nome de Bruna, quer dizer, Bruna está dentro, mas não tem o Alberto. Bom, agora é Bruna sem o A.
Olha só, cara, não é difícil, veja. 3 vaguinhas. Uma das vagas tem que ser de Bruna. Se forem quaisquer pessoas aqui, ó, sobram 9 para escolher 2, que dá o 36. Bom, estão sobrando 9. Entre essas 9 está o Alberto. Mas ele não quer o Alberto. E na tua lista tem o A, tem o B e tem mais 8 pessoas. Isso aqui é clássico, velho. Se você passa a primeira vez, na segunda o teu cérebro começa a aceitar. Ó. Eu quero que Bruna ocupe uma vaga. Sobram 8 mais o Alberto, para preencher 2. E eu quero que o Alberto não participe. A Bruna já está. Não quero o Alberto. Então, sobram 8 para escolher 2. É assim que se faz todas as questões. Isso aqui é o problema completo. Bruna sem Alberto é uma combinação de 8 pessoas, porque uma vaga já é da Bruna, sobram 2, mas ele não quer o Alberto, então sobram 8 para você escolher 2. Sempre a mesma, maior diferença e menor. Se envolve o 8, 8, 7, 6. Mantém o 6 para simplificar. 2 vezes 1. Esse com esse. 7 vezes 8, 56, dividido por 2, 28. São 28 listas. 28. E tem a Bruna sem o Alberto. Lógico que vai existir mais 28 com o Alberto sem a Bruna. Mas isso não é o caso agora. Aí ele pergunta a probabilidade disso acontecer. Ó. Probabilidade de ter Bruna sem Alberto escolhido de uma lista de 120. Se você for para a internet, ou várias matrizes por aí, não importa quais, você vai encontrar uma fórmula de probabilidade de 3 quilos, cara, desse tamanho. Não precisa. É por isso que eu disse, conceito é fundamental. Se eu aprendo o conceito lá do zero, a matemática do zero, do início, eu construo toda ela uma vez só. Eu não preciso estudar 30 vezes os mesmos assuntos. Probabilidade, meus amores, é sempre assim, ó. Eu falei sempre, me perdoem alguns professores, eu falei sempre, não precisa aquele troço de P de A mais P de B menos P de A inter B. Não precisa. Não está errado, tá? Eles não estão errados. Mas não precisa. Aquilo não é inteligente. Inteligência é isso aqui, ó. Quer calcular a probabilidade em qualquer situação? Você vai contar o número de casos favoráveis, aquilo que interessa para você, aquilo que te serve, sobre o número de casos possíveis. Quer ver só que dificuldade? Eu quero escolher Bruna sem Alberto, são 28. Isso é o que me serve, ó. Me servem 28 casos de um total de 120 listas. Simples assim, ó. Então, a probabilidade é 28 sobre 120. Você tanto pode dar resposta em fração como em percentual. Quer ver? Em fração fica assim, ó, simplifica. Simplifica, vai dar a resposta em fração. 14 sobre 60, ó. Simplifiquei por 2. Mas dá para simplificar de novo. 7 sobre 30. Então, a resposta pode ser dada assim, 7 sobre 30. Essa já é uma resposta. Como ela pode ser dada? Veja bem, fazendo a conta e dando em percentual, sempre assim, ó, no cantinho. 7 dividido por 30. Bom, 30 não cabe dentro do 7, aumenta um 0, 0, vírgula. 30, 70 por 30, vai dar 2. 2 vezes 30, 60, para 70, 10. Abaixa mais um 0, 100 por 30 dá 3. 3 vezes 30, 90, dá 10. 0,2333333. 0,23, ó, 0,23, isso é conceito outra vez, ó. Vem de 23 dividido por 100. Vem daí, não precisa fazer regras de 3, mas um monte de saladas. 0,23 vem de 23 sobre 100. Tem gente que nunca viu isso, e eu garanto que é a maioria. E 23 sobre 100, claro que isso é aproximado, tá? Aproximadamente 23%. Simples assim. Então, a probabilidade de sair Bruna sem Alberto é de 23%. Vamos ver o que ele falou? Olha lá. Você já matou uma segunda questão preciosa. Ó.
a probabilidade é inferior a 10. Cara, mentira, inferior a 10 não, vai mais do que 23, é aproximadamente 23%, portanto é errado. Você já responde duas questões preciosíssimas. Você já imaginou na frente de quanta gente você passa com isso? Mas, quer ver? Olha isso aqui, ó. Então, a questão 2, que é essa, né? Errado. Quer ver? Olha 3. Ele usa o mesmo enunciado, cara. Repare que tudo isso aqui, ó, vou demorar um pouquinho para que você entenda o que está acontecendo. Olha só, tudo isso aqui de novo, ó, é o mesmo enunciado da questão 1, é o chamado texto associado. Agora, olha só, selecione o mesmo processo, quer ver? Selecionando seu acaso, uma lista de W, lembra que W tem 120 total. Encontramos menos de 50 listas, menos de 50, que não tem nem Bruna, nem Alberto. E, professor, que confusão! Não tem confusão, cara. Aqui é Alberto com qualquer dos outros dois. Aqui é Bruna com qualquer dos outros dois. Aqui é Bruna sem Alberto. Agora, quer dizer, não muda o processo. São sempre 3 lugares. Sempre 3. Vou apagar aqui que você já sabe. 36 cada um. Ó, eu continuo tendo 10 pessoas. Continuo tendo 3 vagas. Todas as listas, combinação de 10, 3 a 3, deu a 120. Agora eu quero listas que sem Bruna e sem Alberto. Lembra que você tem Alberto, Bruna, mais 8 pessoas, sempre, ó. Para escolher 3 vagas. Número de listas, agora, sem Alberto. Então, Alberto não vai entrar. Você não vai entrar, não ocupou vaga ainda. Bruna também não vai entrar, então também não ocupou vaga. Bom, agora pode ser qualquer uma das 8 para escolher 3. Essa é a quantidade de listas que não tem Alberto nem Bruna. Gente, eu tenho que ter passado por isso pelo menos uma vez. Se eu passo uma vez, a segunda vez vai ser muito mais tranquila. Agora, tem gente que nunca passou por isso. Passou com aquelas fórmulas extraordinariamente enormes, grandes, sem necessidade. Então, isso aqui é uma combinação de eu não quero Bruna nem Alberto. Então, são 8 pessoas para escolher 3. E o processo não muda. Maior, diferença, 8 menos 3, isso é a diferença. E o menor. Maior diferença e menor. Já tinha ouvido falar nisso? Maior diferença e menor. Desenvolve o maior. 8, 7, 6, até chegar no menor mais próximo. Mantém o menor mais próximo para cortar e desenvolve o outro. Ó. 3, 2, 1. Quer ver que chique? Olha que brinde que o examinador te dá. Esse com esse. 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. Corta com esse. Resposta: 7 vezes 8? 56. Existem 56 listas sem Bruna e sem Alberto. Você vê que, na realidade, é só pegar as 10 e ver como é que você distribui para as 3 vagas? Olha o que ele disse na terceira questão, ó, com o mesmo texto associado. Selecionando, se ao acaso, uma lista de W, encontramos menos do que 50, que não contém Bruna e Alberto. Mentira, tem 56. Não é menos que 50, são 56. Que não contém Bruna nem Alberto, portanto, a questão 3 do texto associado está errada também. Show. Ele te dá mais uma no mesmo texto associado para você pegar de brinde. Olha isso aqui, ó. Olha a questão 4. Mesmo texto associado. Mesmo. Veja só. 2022, tudo isso aqui é o mesmo texto, das 4 questões. Selecionando, se ao acaso, uma lista de W, opa, você já sabe, ó, a lista de W é 120.
Qual a probabilidade, de novo, probabilidade, número de casos favoráveis sobre os possíveis, de encontrar uma lista com os dois nomes agora? Com os dois. A lista tem que ter o Alberto e tem que ter a Bruna. É de exatamente 1/15. Com os dois nomes. Gente, essa questão com a gente grande, olha só. Aqui é sem nenhum deles. Quer ver só? Probabilidade. Casos possíveis. Casos possíveis 120. Agora, eu quero uma lista de 3 pessoas que tem o nome de Alberto. Tem, o Alberto ocupa uma vaga. Alberto ocupou uma vaga. E Bruna ocupou outra. Os dois ocuparam. Falta uma vaga para ser ocupada por qualquer uma dessas 8. 8 para escolher uma. Combinação de 8 para escolher uma. Já escolhi uma para o Alberto e uma para a Bruna. Você viu que a coisa sempre é o mesmo estilo. 8, 1 a 1, maior, diferença, e o menor. Desenvolve o maior, diferença é 8 menos 1, 7. 8, 7, mantém o 7, 1 é 1 mesmo. Esse com esse, 8 por 1. Existem 8 listas, 8, onde existe ao mesmo tempo o Alberto e a Bruna. Probabilidade de sair essa lista. Probabilidade? Conta para ninguém não, tá? Só entre nós. Número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Possíveis. Favoráveis, 8. Possíveis, 120. Como eu te disse em uma das questões anteriores, ou ele dá a resposta em fração, ou ele divide e dá em percentual. Primeiro, simplifica, ó. Por 2, dá 4 por 60. Por 2, dá 2 sobre 30. Por 2, dá 1 sobre 15. Então, eu posso dar essa resposta, 1/15, ou então eu divido e dou em percentual. Vamos ver o que ele fez? Se ele vai dar fração ou vai dar percentual? Veja só. Então, a resposta é exatamente 1/15. Olha que show, cara. Olha, por isso que CESP é CESP. CESP é de tudo. Se eu sei o conceito, gente, eu entro em qualquer concurso. Qualquer um. Olha lá. Exatamente 1/15. Portanto, correto. Show de bola? Maravilha. É isso. Então, repare que você tem 4 questões com um texto associado. Quer ver? Vamos ver se tem mais uma. Se tiver, titio faz. Quer ver? 4, mais um aqui. Olha lá. Mais uma, cara. Olha lá. Ó. Quinta. Texto associado, como sempre. Você tem todo o texto associado que está aqui, ó. Olha só. Selecionando, se ao acaso, uma lista de W, você já tem o W, 120. A probabilidade de uma lista sem nenhum dos dois nomes, nem o de Alberto e nem de Bruno. Você já calculou isso, quer ver? Mas eu calculo para você outra vez. Vem comigo. Nem Alberto, nem Bruno. Assim, ó, tá aqui, ó. Nem Alberto, nem Bruno. Nem Alberto, nem Bruna. Tá aqui, ó. Tira o Alberto, tira a Bruna, nenhum dos dois está na lista, então continua tendo 3 vagas para 8 pessoas. 56. Olha que show. Ó. Probabilidade de acontecer isso. Probabilidade, número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Os favoráveis agora, 56. Os possíveis, 120. Primeiro simplifica até o limite. Ó, dá por 2. 28 sobre 60. Por 2, 14 sobre 30. Ainda por 2, 7 sobre 15. Essa é a probabilidade de fração. Se eu dividir, eu acho o percentual. Se deixar assim, probabilidade de fração. Vamos ver como é que ele deixou. Olha só. 14 sobre 15.
Errado, não é 14 sobre 15. É 7 sobre 15. Sabe por que ele colocou 14 sobre 15? Porque na questão anterior, de ter os dois, era 1 sobre 15. Agora ele meteu 14 sobre 15. Não entra, não analisa, não fica analisando a resposta. Conceito. Ufa. Nossa, eu fico orgulhoso quando encontro uma questão dessa. Eu vou dizer assim, não, mas eu não vou fazer isso em sala porque é difícil. Ué, difícil se eu nunca fizer isso. Se eu nunca fiz, é difícil. Difícil é aquilo que eu ainda não entendi. Fácil é aquilo que eu já entendi. Maravilha? Aí o primeiro esquenta. Apresento-lhes CESP e Sebrasp. 2022. Ah, mas não está 2022. Então a gente não pode se enganar. A gente tem que fazer assim. Eu tenho que me preparar pela matriz de conceitos, assistir às aulas pelo processo, não com decoreba. Decoreba, raciocínio lógico e matemática não tem decoreba, não combina. Os antigos filósofos gregos viram no túmulo quando você fala em decoreba. Decorar a tabela verdade. Meu Deus, isso é arcaico. Só quem realmente não entende o conceito do raciocínio lógico. Raciocínio lógico e matemática se faz com conceito, e a partir do zero. Beleza? Precisou? Conta comigo. Grande abraço, beijo no coração. Sou o professor Alberto Cobra, aqui pela Implacável, fazendo uma revisão esquenta do CESP Sebrasp. Beijo no coração, tchau.